Livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler versículos 1 a 19. Atos 9, 1 a 19. Leamos alternadamente. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim que, caso achasse alguma que eram do caminho, assim os homens e mulheres os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Viu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e seguindo levantando para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou-te a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações neste momento. Peço ao nosso irmão seminarista Caio para orar, pedindo que o Espírito Santo, que inspirou a palavra, nos ilumine, abrindo os nossos corações para que nós a recebamos. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos-te, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E neste momento, Pai, venha preparar os nossos corações, como na parábola do semeador, Pai. Venha preparar o solo, para que a semente que for depositada ali, Pai, caia, na verdade, em solo fértil, Pai. Que nosso coração não seja um solo rochoso, com espinhos, ou que as aves tomem essa semente na beira do caminho, Pai. Faça o nosso coração um coração pronto para receber a Tua palavra. Muda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos. Que nada, nem ninguém, tire o nosso foco, tire a nossa atenção, tire tudo aquilo que nós temos que prestar a Ti hoje, que é a nossa reverência, o nosso culto. Não nos deixe dispersar deste momento, Pai. Impeça o que quer que tente roubar a atenção que temos que dar
única e exclusivamente ao Senhor nesta hora. Ajuda-nos, Senhor. Abre os olhos, os ouvidos. Salva-nos, converte-nos, cura-nos e liberta-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Fala através da boca do Teu servo. Que possamos ouvir a Tua voz e que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso tema hoje é graça irresistível. Graça irresistível é uma doutrina bíblica que afirma que a graça salvadora de Deus é aplicada na vida dos escolhidos de Deus de forma eficaz. E que esta aplicação quebra toda a resistência do ser humano, que esta aplicação os guia inevitavelmente à fé em Jesus Cristo. Essa doutrina também é chamada de a doutrina da vocação eficaz. E é vista como uma obra soberana de Deus, que age no coração humano e que muda a inclinação do coração humano, removendo a sua cegueira espiritual e levando-o voluntariamente a render-se ao Evangelho de Jesus Cristo. Note que essa doutrina, graça irresistível, ela está relacionada aos outros pontos, às outras verdades que nós já estudamos aqui anteriormente. Já vimos que Deus é quem livre e soberanamente lá na eternidade escolhe aqueles que são salvos e que Ele o faz porque todos estão perdidos, todos estão depravados, todos estão condenados, todos estão destinados à perdição e não podem fazer isto por si mesmos e não conseguem fazer isto por si mesmos. Deus elege e Deus chama aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, totalmente corrompidos, e Deus chama dentre estes aqueles que escolhem. E a graça que opera na vida destes é uma graça irresistível. E o chamado que Ele faz a estes é um chamado totalmente eficaz. E nós queremos observar esta verdade bíblica, esta verdade teológica, esta verdade doutrinária, analisando a vida do apóstolo Paulo. E aplicando a ação de Deus em sua vida, a ação de Deus também em nossas vidas. E queremos, portanto, destacar 3 estágios e 3 verdades apresentadas sobre o apóstolo Paulo e apresentadas em relação à vida daquele que foi chamado graciosamente e irresistivelmente por Deus. A primeira realidade aplicável à vida de Paulo, aplicada às nossas vidas, é que nós, por natureza, somos recalcitrantes diante de Deus. Essa expressão é bíblica. E os irmãos vão encontrar esta expressão no livro de Atos, capítulo 26, versículo 14. Neste versículo, o apóstolo Paulo está descrevendo como foi sua experiência de conversão. Diz ele: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Talvez esta expressão não seja tão conhecida de todos nós, talvez não seja totalmente entendida por todos nós. O que significa a palavra recalcitrar? Recalcitrar significa teimar, significa resistir, significa rebelar-se. E o que significa a palavra aguilhões? Aguilhões eram varas pontiagudas com a qual os pecuaristas conduziam bois. Quanto mais os bois se rebelavam, quanto mais eles resistiam, mais eles tinham que ser fustigados e mais eles se machucavam. Este versículo, portanto, nos autoriza a olhar para o apóstolo Paulo e dizer que ele recalcitrava, que ele resistia, que ele teimava, que ele se rebelava contra Deus que o conduzia, contra Deus que o direcionava, contra Deus que o dirigia em seu caminho. Talvez
um dos personagens mais recalcitrantes contra a graça salvadora de Deus tenha sido o apóstolo Paulo. Paulo não somente recalcitrava, não somente resistia, não somente rebelava, mas ele era ativo na perseguição contra aqueles que eram cristãos, porque julgava o cristianismo como uma ameaça, porque julgava o cristianismo como uma heresia, e ele considerava perigoso a existência desta religião ou a existência desta doutrina. Note, meus queridos, a primeira menção que a Bíblia faz sobre o apóstolo Paulo está em Atos capítulo 8, versículo 1. Confira nas Escrituras. Atos capítulo 8, versículo 1. O contexto desse capítulo é o do martírio de Estevão. Estevão foi martirizado por um ato de linchamento público por parte dos judeus. E o texto, laconicamente, no versículo 1, diz o seguinte: e Saulo consentia na sua morte. Saulo consentia na sua morte. Essa é a primeira menção a Saulo no livro de Atos. Pouco depois vemos que não somente ele consentia, mas ele era ativo colaborador, ele era ativo cooperador com aqueles que lincharam Estevão e com aqueles que perseguiam o cristianismo, com aqueles que prendiam os cristãos e que os levavam presos até Jerusalém. Veja capítulo 8, versículo 3 agora. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres, os encarcerava no cárcere. A terceira menção a Saulo ocorre no capítulo 9, versículo 1, texto que nós lemos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Meus queridos, este era o caminho, esta era a trajetória de Saulo. Saulo, um jovem judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, descrição que ele faz de si mesmo antes de conhecer a Jesus Cristo. Meus amados, Saulo recalcitrava contra os aguilhões. Saulo era teimoso, era rebelde contra Deus, contra aquele que graciosamente o conduzia. Mas eu pergunto, esta atitude de rebelião é tão somente uma particularidade de Saulo? Será que isso se aplica tão somente a esse personagem que, conforme Jesus mesmo disse, recalcitrava contra os aguilhões, resistia à graça salvadora de Deus? De forma alguma, meus queridos. Isso é o resumo da história de todos os homens, de todas as pessoas. E talvez esse seja o resumo da vida de alguém que me ouve nesta noite. A graça de Deus tem se atuado em sua vida. A graça de Deus tem se manifestado em sua vida. As mãos de Deus já se fazem presentes na sua história. As digitais de Deus já podem ser vistas na sua existência, mas mesmo assim, você ainda recalcitra contra os aguilhões. Mesmo assim, você luta contra Deus. Mesmo assim, você se rebela à condução de Deus na sua vida. É possível que muitos, até mesmo religiosos como o apóstolo Paulo, em seu zelo, acreditem, ao viver uma religião que herdaram dos seus pais, estarem servindo a Deus, estarem servindo a Jesus Cristo. Muitos talvez vivendo uma tradição sobre a qual não refletiram
talvez estejam em seu zelo religioso achando que são irrepreensíveis perante Deus. Essa não era uma particularidade do apóstolo Paulo, meus amados. Esta é uma característica de todos os homens. Eu e vocês éramos assim. E há muitos que são assim nos nossos dias. Seguindo caminhos onde não há paz, onde não há realização, onde não há satisfação, onde não há propósito. Talvez muitos ainda, e talvez esse seja o seu caso, estão lutando contra os aguilhões. E quanto mais tempo gastam nessa luta inútil contra os aguilhões, quanto mais tempo gastam nessa resistência contra Deus, quanto mais tempo gastam nessa rebeldia contra o chamado do Senhor, mais se ferem, mais se machucam. Talvez nessa noite a voz de Deus a alguém que me ouve esteja dizendo de forma inequívoca: deixe de recalcitrar contra os aguilhões. Deixe de se rebelar contra Deus. Deixe de ser insensível ao chamado de Deus. Deixe de lutar contra Deus, porque dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Um homem rendido aos pés do Senhor. Paulo, meus queridos, tentava resistir à graça de Deus em seu caminho, acreditando que estava certo. Em seu zelo judaico, cegado pelas convicções que tinha desde a sua infância e cegado pela certeza de que os cristãos eram hereges, ele pediu autorização das autoridades judaicas para que prendessem os que eram do caminho. Chama atenção para as vezes que a palavra caminho for proferida. Paulo, seguindo o seu caminho, acreditava estar certo ao lutar contra Deus. E então pediu a autorização das principais autoridades judaicas para prender os que eram do caminho. Assim eram chamados os cristãos, os que eram do caminho, Atos 9:2. Agora, quando estava a caminho de Damasco, Atos 9:3, ele se encontra com o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E este capítulo que nós lemos, estes versículos que nós lemos, eles mostram como foi maravilhosa, como foi espetacular, como foi tremenda esta experiência de Saulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Atos 9, 3 e 4. Meus queridos, eu não tenho dúvidas de que a graça de Deus já estava agindo na vida do apóstolo Paulo. Eu não tenho dúvidas de que a condução de Deus já se fazia presente na vida do apóstolo Paulo há muito tempo. E não tenho dúvidas de que ele lutava contra a verdade do Evangelho. Agora, uma luz do céu brilha ao seu redor. Todos ouvem a sua voz. Todos ouvem a sua voz. Todos caem por terra, diz-nos o texto. E então, embora não vissem quem falava, ouviram aquilo que era dito. E ali cessaram todas as resistências de Saulo. E ali ele deixa de lutar contra a vontade e o propósito de Deus para a sua vida. E ali a graça de Deus quebra, despedaça, desfaz todas as suas resistências. A voz daquele que lhe falava responde: Saulo, quem és tu, Senhor? Ele sabia a voz de quem ouvia. Quem és tu, Senhor? Talvez não entendesse que era o próprio Cristo que ele falava, talvez achasse que estava recebendo uma visão da parte de Deus. Os judeus piedosos criam que Deus poderia se comunicar. Talvez acreditasse que estava recebendo uma visitação de um anjo. Os judeus piedosos criam no ministério dos anjos. Mas ele estava ouvindo a voz de Jesus: quem és tu, Senhor? E ouviu
talvez o que mais incomodou em toda a sua experiência religiosa. E ouviu aquilo que mudou toda a sua forma de ver sua vida e de ver o mundo e de ver os cristãos. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Note, meus queridos, Paulo perseguia a igreja. Mas ao perseguir a igreja, perseguia a Jesus Cristo. E assim são todos aqueles que se levantam contra a igreja de Jesus Cristo. Não perseguem tão somente aos cristãos. Não fazem mal tão somente aos cristãos. Mas eles perseguem ao próprio Senhor Jesus Cristo, que se identifica de tal maneira com a sua igreja, a tal ponto de dizer: ao perseguir a igreja, você me persegue. Eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Paulo até então era senhor das suas convicções e senhor das suas ações, mas agora reconhece um outro Senhor. Quem és tu, Senhor? Paulo até então achava que perseguindo hereges ele estava cumprindo a vontade de Deus. Mas agora ele percebe que ao perseguir os supostos hereges, ele estava perseguindo a Jesus Cristo. E se Paulo anteriormente obedecia tão somente às suas convicções e às ordens dos judeus para prender e levar encarcerados os cristãos, agora ele obedece humildemente à voz de Jesus Cristo. Notem Atos 9:6. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer. Naquele momento, Saulo não sabia o que fazer. Naquele momento, Saulo não sabia a quem obedecer. Naquele momento, ele não sabia sequer o caminho por onde andar, porque aquela visão maravilhosa o havia deixado cego. Caindo por terra, ele e todos os que estavam presentes, ao ouvir a voz de Deus, foi-lhe dito: levanta-te e te mostrarão, ou te dirão o que convém fazer. Ao se levantar, meus amados, abriu os olhos e nada podia ver. E talvez pela primeira vez, em vez de conduzir os outros ao cárcere, à prisão, à morte, ele foi conduzido pelos outros até a cidade de Damasco. Foi necessário que o guiassem pela mão. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites sem nada a ver. E ali ele ficou 3 dias e 3 noites sem nada a comer, sem nada a beber. E diz-nos a palavra, ele ficou em oração, ele ficou buscando a face de Deus. Eu fico imaginando, meus queridos, o turbilhão de emoções presentes no coração de Paulo. Eu fico imaginando o turbilhão de ideias que passava pela sua cabeça. E o quanto nesses 3 dias, nessas 3 noites, ele refletiu sobre a sua vida anterior. Ele refletiu sobre as suas atitudes como perseguidor da igreja. E ele refletiu sobre o fato de estar perseguindo o próprio Cristo, ao concordar com a morte de Estevão, ao levar presos homens e mulheres para Jerusalém, ao colocá-los no cárcere. Ali ele revisitou toda a sua vida, iluminado pela ação do Espírito Santo. Fisicamente não via nada, mas espiritualmente ele começa a enxergar todas as coisas que eram necessárias e que realmente faziam sentido, que realmente lhe dariam propósito a partir de então. Ah, meus amados, ali estava Paulo rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso tem acontecido com centenas e centenas de pessoas ao redor do mundo. George Palmer era um líder de gangue violento, que odiava Deus, odiava o Evangelho e odiava aqueles que pregavam o Evangelho. Em 1959, ele e 9 membros da sua gangue planejaram assassinar a Billy Graham numa cruzada evangelística que ele fez na Austrália. Fabricaram armas artesanais, entraram no estádio com estas armas artesanais escondidas, posicionaram-se estrategicamente em pontos
daquele estádio onde pudessem alvejar com facilidade a Billy Graham. Estavam prontos para matar o grande evangelista. No entanto, à medida que ouviam aquela pregação, alguma coisa começava a se transformar no seu coração. Alguma coisa começava a acontecer na sua alma. E foram então profundamente tocados. Profundamente tocados. Não somente George Palmer, mas outros 9 que estavam com ele. E todos se renderam aos pés de Jesus. Todos entregaram a sua vida a Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Meus amados, é assim que ocorre, porque a graça de Deus nos leva a nos rendermos aos seus pés. A graça de Deus se mostra irresistível na minha vida, na sua vida e na vida do homem que por muito tempo recalcitra contra Deus. A graça irresistível transforma. E se você talvez estiver sentindo este toque da graça irresistível de Deus, se você estiver ouvindo a voz de Deus, renda-se aos pés de Jesus, porque de nada adianta você recalcitrar contra aquele que é o seu Salvador, que é o seu Senhor, que é o Senhor da vida, que é o Senhor da salvação, que é o Senhor da eternidade. Uma terceira verdade desse texto, amados: o homem a serviço de Cristo. Deus é o Deus dos impossíveis, nós costumamos afirmar. Deus é o Deus dos improváveis. Lá em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor apareceu numa visão a Ananias. Ele disse: Ananias. E Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Atos 9:10. Então Deus deu uma ordem aparentemente absurda a Ananias. Disse Deus: dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois este está orando. Olha que interessante. Pois este está orando. E em sua oração, viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É interessante que Ananias ousadamente questionou a Deus. Ousadamente ele questionou a Deus: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Atos 9, versículo 13 e 14. Mas o Senhor então, graciosamente e misericordiosamente, enfatiza Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Atos 9:15. Notem, Deus soberanamente escolheu a Saulo. Haviam outros com Saulo no caminho de Damasco, que ouviram a voz, mas não se renderam aos pés de Jesus Cristo, não entregaram sua vida a Jesus Cristo. Haviam outros que também perceberam a luz e contemplaram aquela luz misteriosa que brilhou naquele caminho, mas não foram impactados por essa luz. A estes, a luz e a voz os aprofundou nas trevas, mas a Paulo, este foi o seu chamado para a salvação. Deus escolheu, Deus graciosamente e irresistivelmente o chamou para pertencer-lhe. E Deus, através de Ananias, o insere na igreja, porque certamente, apesar dele ter sido evangelizado e convertido pela intervenção sobrenatural de Jesus, ele precisava pertencer ao povo de Deus, ele precisava pertencer à igreja, e foi por isso que Deus deu não somente a Ananias, mas também a Saulo a visão de que precisavam se reencontrar para que houvesse cura, houvesse ali restauração, houvesse ali integração, houvesse ali o acolhimento.
Meus amados, Ananias, isso ensina algo muito especial a nós, obedeceu à voz de Deus. Convicto que Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus dos improváveis, e nós também precisamos entender e compreender que Deus transforma e pode transformar o mais terrível pecador, o mais terrível perseguidor da igreja em um servo ao seu serviço. E como Ananias, precisamos estar prontos a obedecer à voz de Deus, acolher, restaurar, integrar, trazer a comunhão do povo de Deus. Chamo a atenção dos irmãos para uma frase, ou para uma expressão de Ananias, quando aborda a Saulo. Saulo, irmão. Saulo, irmão. Isso é muito significativo. Ananias reconhece que ele não era o perseguidor da igreja, não era aquele que prendia e levava os cristãos ao cárcere, ele não era aquele que matava e consentia na morte dos cristãos. Agora ele era irmão. Se isso soou muito difícil ao coração de Ananias, deve ter soado muito consolador, confortador, acolhedor, restaurador ao coração de Saulo. Talvez tenha sido a primeira vez que ele foi chamado de irmão. Saulo, irmão. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Atos 9:17. E imediatamente, diz o texto, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele então tornou a ver. E levantando-se, foi batizado. Depois de alimentado, sentiu-se fortalecido. E diz o texto, permaneceu em Damasco mais algum tempo, mais alguns dias, com os discípulos. Atos 9, versículos 18 a 19. E então, vem a fase mais produtiva, mais promissora, mais significativa, mais importante na vida de Paulo. Vem a fase onde ele realmente cumpre o seu propósito. Não sabemos quantos anos ele lutou como um jovem piedoso, por quanto tempo ele viveu o seu judaísmo farisaico, por quanto tempo ele foi aquele jovem que se destacava em seu zelo perseguindo cristãos. Mas esse tempo tornou-se insignificante. E ele mesmo diz que para ele se tornou um refúgio, porque a partir de então deu-se a oportunidade de conhecer a sublimidade, de ter a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo em sua vida. Diz o texto, Atos 9:20, e logo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome do Senhor? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Atos 9:21. Mas diz a Bíblia, Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Atos 9:22. Decorridos muitos dias, Atos 9:23, os judeus começaram a deliberar em matar a Paulo, o perseguidor agora perseguido. Aquele que fazia muitos sofrerem por amor ao Evangelho, agora sofria por amor ao Evangelho. Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus dos improváveis. E aquele a quem Deus graciosamente e irresistivelmente chama, estes também, Ele os convida para que o sirvam. Eu e vocês, meus queridos, temos também esta experiência e devemos também ter esta trajetória. Se fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus em Cristo Jesus, se fomos irresistivelmente atraídos a Deus através de Cristo Jesus, se um dia ouvimos a voz de Deus, certamente coisas devem modificar-se na nossa vida. Certamente mudanças radicais devem se dar em nossa vida. Porque o apóstolo Paulo tinha uma herança, tinha uma bagagem, certamente tinha familiares, certamente tinha tradições religiosas que por muito tempo importaram muito na sua vida. Mas a partir do momento deste encontro com Jesus, nada mais importava senão conhecer a Jesus,
senão a sublimidade do conhecimento de Cristo. Não existe, meus amados, conversões pela metade. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, certamente temos que reavaliar todos os nossos valores, todos os nossos relacionamentos, toda a nossa antiga vida, e se necessário considerar tudo como refúgio, e a palavra refúgio na Bíblia é muito forte, considerar tudo como esterco, por causa de termos uma realidade muito maior, muito melhor, a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Como Saulo resume essa mudança radical em sua vida? Filipenses 3, 7 a 11. Paulo faz um resumo perfeito de como era a sua vida e de como passou a ser a sua vida. Diz ele: mas que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dos mortos. A vida de Paulo conheceu um radical antes e um radical depois. Não somente reavaliou todas as suas convicções, não somente se dispôs a abrir mão de tudo quanto de tudo quanto era importante na sua vida, de quanto tudo fazia significado na sua vida, não somente abriu mão da religião dos seus pais, da sua tradição religiosa, mas também se dispôs a ser um servo a serviço de Cristo. E notem-se, eu e vocês somos alcançados pelo Evangelho de Cristo, pela graça irresistível de Jesus Cristo. Não há outro estilo de vida plausível e possível senão o de ser servo, senão o de gastar nossa vida a serviço de Cristo, senão de usar intencionalmente todos os momentos da nossa vida e todos os relacionamentos da nossa vida para anunciarmos a Jesus Cristo. Não é possível que em nós não resplandeça a Jesus. Não é possível que nós não queiramos ser, uma vez transformados pela graça de Deus, imitadores de Cristo. E se a vida de Paulo traz um desafio à minha vida e à sua vida, é a de dizermos como ele disse aos Coríntios: sede os meus imitadores, como eu sou de Jesus, um servo a serviço do Mestre. Concluindo, amados, talvez muitos, por muito tempo, estiveram ou talvez estejam lutando contra o propósito de Deus na sua vida, tentando resistir ao chamado do Senhor em sua existência, tentando se esquivar da voz de Deus que fala ao seu coração, tentando ignorar a condução de Deus da sua história, tentando não entender as digitais de Deus no seu caminho. E se alguém assim, dura coisa é você lutar contra Deus, dura coisa é você recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa é você tentar se manter rebelde à luz de Deus, dura coisa é lutar contra o Senhor. E se porventura alguém nesta condição, nesta noite, estiver ouvindo o chamado irresistível da graça de Deus, esse chamado para pertencer ao Senhor, para viver para o Senhor, para experimentar a sublimidade do conhecimento do Senhor, não tente endurecer o seu coração, dobre-se à graça irresistível de Deus, humildemente ouça a voz de Deus falando ao seu coração, humildemente, ainda que você não entenda completamente o Deus que nesse momento se revela, diga: quem és tu, Senhor? E o Senhor te dirá quem é, e o Senhor te conduzirá pelo caminho que Ele deseja que você ande. Se você foi alcançado pela graça de Jesus Cristo, se você foi transformado por esta graça irresistível de Jesus Cristo, viva para Jesus, sirva a Jesus,
Gaste a sua vida como discípulo de Cristo em discipular outras pessoas, em anunciar a mensagem do Evangelho, em proclamar as boas novas de salvação e oferecer de graça aquilo que graciosamente aconteceu na sua vida. Se você já foi alcançado por Jesus, não oculte a sua luz e não queira disfarçar-se entre aqueles que não conhecem a Jesus Cristo, vivendo uma vida cristã de mornidão, vivendo uma vida cristã sem significado e sem propósito. Você foi chamado com um propósito. Viva intensamente esse propósito, para que a sua vida reflita a glória de Deus, seja usada para a glória de Deus, para a edificação do povo de Deus, para a transformação de muitas vidas e para que o reino de Deus seja conhecido nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.